A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem daí, porque daqui nós vamos para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, nós estamos diante agora da lição de número 12, reta final desse trimestre que está especial, está sensacional. E essa lição de número 12, nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Zacarias, vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro. Já no título da lição, que está também muito especial, eu acredito que o autor foi muito feliz na colocação de todas essas palavras, porque o nome Zacarias, ele significa Deus lembra, ou Deus lembrou, Deus recordou. E justamente o povo de Israel está vivendo um período agora de reconstrução, de retomada. Eles vão reconstruir primeiro o templo, depois vão reconstruir os muros. É um processo de retomada, de reconstrução na vida de Israel. E o nome do profeta, justamente o nome do profeta Zacarias, está dizendo Deus se lembra. Olha, deixa Deus ministrar uma coisa no seu coração, já no título dessa lição. Deus está dizendo para eles, Israel, vocês só estão aqui na terra prometida de novo. Vocês só saíram dos 70 anos de cativeiro. E foi permitido através do rei Dário vocês estarem aqui justamente porque eu me lembro que eu fiz promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Vocês não estão aqui porque vocês são bons. Vocês não estão aqui porque vocês são merecedores de alguma coisa. Vocês estão aqui porque eu fiz promessas e eu estou cumprindo essas promessas. Houve um tempo em que eu permiti vocês estarem na Babilônia. Mas agora é o tempo de reconstrução. O tempo agora é de edificação. O tempo não é de acomodação, não é de vocês fazerem as suas próprias vontades. Eu estou colocando vocês de volta aqui, não por merecimento de vocês, mas porque eu me lembro que eu tenho promessas e promessas a respeito do meu filho. O Messias havia de vir através de Israel, através do povo judeu. Custe o que custar, houvesse o que haver, acontecesse o que tivesse que acontecer, irmão. Deus iria trazer o seu filho através do povo judeu, do povo hebreu. Por isso que esse povo até hoje está de pé. Amém, irmão? Deixa Deus ministrar uma palavra no teu coração, irmão. Nós somos a igreja do Senhor. É impressionante como a gente ouve muitos, até pastores, líderes, atemorizados com o que está acontecendo no cenário mundial. Irmão, Deus está no controle. A igreja está no Apocalipse, reinando com Cristo, lá no Apocalipse. Aleluia! Assim como Israel passou por muitas tribulações, a igreja também passou por várias tribulações, por várias dificuldades, mas a igreja está de pé, assim como Israel está de pé. Tudo isso porque Deus se lembra. Sabe por que eu estou de pé, irmão? Porque você está de pé? Porque nós temos promessas, e Deus fez promessas, e Deus, fazendo a parte dele, ele está montando um quebra-cabeça para que as palavras dele não caia por terra e tudo se cumpra na nossa vida. Deus está dizendo para Israel, olha, vocês precisam retomar, vocês precisam reconstruir o templo, vocês precisam reconstruir essa cidade. Sabe por quê? Não é porque vocês são bons, merecedores de alguma coisa, mas porque através do templo, através de Israel, através de vocês, o Messias virá. Aleluia! Glórias, pois, ao nome do Senhor nosso Deus. Dentro desse nosso estudo que nós estamos fazendo desde a lição primeiro, você que acompanha, a gente tem trazido aí esse mapa, essa construção dessa linha do tempo. E se você tem acompanhado conosco, nós estamos na reta final aqui dessa lição e nós estamos no pós-cativeiro. Justamente, nós já trabalhamos na lição passada o profeta Ageu, nós estamos trabalhando aqui o profeta Zacarias, na próxima lição, lição 13, vamos trabalhar o profeta Malaquias. Todos esses três profetas no período pós-exílio, pós-passagem pela Babilônia.
E nós estamos vivendo exatamente esse período de reconstrução, de reedificação da cidade, das casas, do templo. Posteriormente, vai ser reedificado os muros de Jerusalém. Tudo isso num tempo em que Deus se lembrou do seu povo e está trazendo de volta eles para que o andamento das promessas de Deus possa ser dado continuidade. Nós temos então aqui na nossa construção da linha do tempo, o profeta Zacarias está inserido exatamente no ano 520. Não é, assim, muito complicado estabelecer a data de Zacarias e como foi do Ageu, porque eles próprios já dizem ali na descrição do seu livro qual foi o período em que eles estavam inseridos. Então a gente coloca o profeta Zacarias exatamente no mesmo ano que o profeta Ageu. A variação vai ser de meses. E o próprio livro, a gente vai ver aqui quando a gente começar a ler o texto, o próprio livro de Zacarias fala o mês que ele estava profetizando, e o livro do profeta Ageu fala o mês. Então a diferença deles é de meses, poucos meses entre o ministério de um e o ministério do outro. Mas o interessante é que mesmo que eles viveram no mesmo cenário, no mesmo período, falando a mesma palavra, dando a mesma exortação para o povo, eles vão ser usados de maneira diferente. Olha como é que Deus é maravilhoso. Para um, Deus vai falar de maneira direta. Deus vai usar Ageu para apontar para eles e dizer, olha, vocês estão preocupados com a casa de vocês. Vocês estão construindo casas luxuosas e o meu templo, a minha casa está deserta. Está desabitada, está em ruínas. Vocês estão cuidando da vida de vocês. Estão levando a vida numa boa e a minha casa está em ruínas. Já o profeta Zacarias vai dizer a mesma coisa, mas de uma maneira espiritual, digamos assim, através de visões. A soma das visões, as 8 visões que contém o livro do profeta Zacarias, vão trazer uma exortação ao povo de uma maneira indireta. É a mesma repreensão, é o mesmo povo, é o mesmo contexto, profetas diferentes, formas diferentes de Deus falar. É a multiforme forma de Deus se expressar, de dizer ao povo a mesma coisa. Deus poderia usar Zacarias para falar a mesma coisa, nas mesmas palavras, dizendo, olha, vocês estão preocupados com a casa de vocês, talvez o resultado, talvez a dinâmica não fosse aceita como foi o do Ageu. O Ageu foi muito bem aceito, mas Deus vai levantar o profeta Zacarias para fazer uma soma naquilo que Ageu já havia falado. Agora vai ser a vez de Zacarias profetizar, mas de uma maneira indireta, de uma maneira espiritual. Deus vai, através das visões que ele vai dar a Zacarias, mostrar para Israel que ele está no controle, que o que está acontecendo está tudo nas mãos do Senhor e que aquilo que ainda virá, num futuro que virá, tudo isso continuará nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? E aqui, justamente isso, nós vamos ver essas visões aqui, antes da gente entrar na lição, nós vamos fazer uma análise rápida, tá? Eu não vou me atentar muito aos detalhes, até por causa do tempo, para não alongar essa lição, mas observe comigo essas 8 visões, nós vamos fazer a leitura do texto e deixamos aí um pequeno comentário para você que quiser aprofundar mais ainda e se der tempo você levar para a sua aula, amém, se não der, fique apenas como recurso para você, professor, estudar essas visões do profeta Zacarias. A primeira visão vai falar sobre os cavalos. Ela está lá em Zacarias, capítulo 1, verso 8 ao 17. Eu quero destacar apenas o versículo 8, que diz assim: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que se achavam no vale. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Zacarias 1, verso 8. Aí a explicação, eu coloquei aí bem detalhado, para a gente só fazendo a leitura, você já vai entender com a gente, tá? Este homem provavelmente era o anjo do Senhor. A visão refere-se ao zelo do Senhor por seu povo, de como ele será misericordioso com Jerusalém. Deus é todo amor e compaixão. Por isso, ele é cuidadoso, mesmo sabendo que somos pecadores, ele está sempre disposto a cuidar do seu povo. Veja bem, esses cavaleiros, eles representam um período em que Deus estabeleceu para que eles vivessem ali na Babilônia e que durante esse período a terra de Israel, ela
repousasse, parasse um tempo e repousasse, fosse purificada. Passado esse tempo, esses cavalos representam Deus fazendo ali uma averiguação na área espiritualmente e dizendo: chegou o tempo, é o tempo do meu povo voltar. Deus se lembra. O nome do livro do profeta Zacarias, o nome do profeta significa Deus se lembra. Deus faz uma avaliação espiritual do cenário, o tempo se esgotou de eles passarem na Babilônia e é o tempo então deles voltarem. Não porque eles merecessem, fossem bons ou dignos de qualquer coisa, mas porque Deus havia tratado já com eles, cuidado do coração deles, e agora eles vão regressar para sua terra natal. Não sei se você já teve a curiosidade de estudar o que foi o povo hebreu após o exílio babilônico, após tudo que eles passaram na Babilônia. Mas você não encontrará mais indícios ou resquícios da idolatria no meio do povo judeu. Eles abominam qualquer outra coisa que possa mencionar uma outra divindade. Somente o Deus Yahvé é adorado por eles. Por causa da misericórdia de Deus, eles vão voltar para a sua terra. Deus está dizendo através dessa visão: vocês estão voltando por causa da minha misericórdia, por causa da minha graça, por causa do meu amor, por causa dos planos que eu tenho para com vocês aqui nessa terra. Glórias ao nome do Senhor. Segunda visão: chifres e ferreiros. Levantei os meus olhos e olhei, e eis 4 chifres. O Senhor mostrou-me também 4 ferreiros. A explicação dessa visão é: os chifres representam metaforicamente força e poder. Os animais que possuem chifres usam-no tanto para se defender quanto para atacar seu oponente. Nesse contexto, eles representam as grandes nações que espalharam o povo de Judá pelo mundo. São potências que tentam frustrar os planos do Senhor. Quanto aos 4 ferreiros, podem representar as nações usadas por Deus para destruir as grandes potências, os chifres. Olhe para cá, deixa Deus ministrar no teu coração. Através dessa visão, Deus está dizendo: eu permiti nações poderosas virem contra vocês. E uma nação poderosa levou vocês cativos. Destruiu com o templo, destruiu com tudo. Permissão minha. Eles levaram vocês, são chifres, são nações poderosas. Aí você pode representar aqui a primeira nação que veio contra Israel foi o Egito, depois a segunda nação que veio contra Israel foi a Síria, aí depois veio os babilônios, e depois vinham os medos persas, várias nações vindo contra Israel e amassando Israel, permissão de Deus para cumprir um propósito e um tempo de Deus. Mas Deus está dizendo que ele também vai levantar os ferreiros, que representam nações também, mas nações que se levantam contra outras nações. E você vai ver quem foi que derrubou o Egito. Exatamente a Síria, maltratava o Egito. Quem foi que derrubou a Síria? A Babilônia veio contra a Síria e derrubou a Síria. E quem foi que derrubou a Babilônia? Foi exatamente o Império Medo-Persa, que destruiu com a Babilônia. E quem foi que destruiu com o Império Medo-Persa? O Império Grego veio e derrubou. Então um vai derrubando o outro. E o Império Grego, quem veio contra o Império Grego? O Império Romano. Todos eles vêm um contra o outro e vai destruindo um contra o outro. Eles vão se levantando um contra o outro, lutando, se degladiando. Mas Deus está na orquestração desse projeto. Israel, como um povo tão simples, tão frágil, está preservado por Deus. Você não ouve mais falar da potência que foi o Egito, da potência que foi da Síria. Não existe mais nem a Síria. Você não ouve mais falar dos babilônios. Quem foi os babilônios? Só a história fala deles. Você não ouve falar mais dos romanos, dos gregos. Essas potências mundiais deixaram de existir. Mas Israel continua lá, cumprindo o propósito de Deus. O povo judeu, mesmo maltratado, mesmo sendo espalhado várias vezes durante a história, Deus os trouxe de volta para a sua terra prometida, porque o projeto de Deus tem que ser cumprido. Deus se lembra que há um povo, que há um projeto, que há uma promessa, e Ele está cumprindo essa palavra. Glórias ao nome do Senhor. Terceira visão: o homem com a corda de medir.
Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. A corda para medir Jerusalém, porém grande era a multidão de habitantes, por isso não tinha muros, portanto não podia ser medida e por não ser cercada ficaria indefesa. Mas Deus é o muro de fogo que a protege. Essa visão trata da restauração, do cuidado e proteção do Senhor para com o seu povo. Aqui era um homem que tinha uma fita métrica, na nossa linguagem, é como se ele tivesse uma trena e ele iria medir a cidade, né? De ponta a ponta, fazer essa medição. Mas era uma medida impossível, porque naquele atual momento a cidade inclusive estava sem a proteção, sem os muros. Deus estava dizendo, gente, vocês estão dentro das minhas mãos, vocês estão dentro das minhas medidas, vocês estão dentro da minha segurança. Por mais que vocês construam muros, por mais que sejam grandiosos os exércitos, a proteção de vocês, na verdade, sou eu, o Deus Todo-Poderoso. Quem trouxe vocês para cá fui eu. Quem mandou vocês para a Babilônia fui eu. Quem fez vocês voltarem para cá sou eu. E quem vai garantir a construção, a reconstrução do templo, a reconstrução do muro, quem vai fazer com que o Messias, o Salvador, venha, será eu, o Senhor dos Exércitos. Que maravilha, né? Por isso que é a mesma palavra de ânimo, é a mesma palavra de vigor, mas de uma maneira indireta, de uma maneira espiritual, de uma maneira profética. Aleluia. Que maravilhoso é o nosso Deus, né? Quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Zacarias capítulo 3, vamos ler apenas o versículo 1 que diz: Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Josué era o sumo sacerdote da comunidade que intercedia pelo povo. Ele era digno aos olhos de Deus, apesar das acusações de Satanás. Essa visão fala de como Judá vencerá Satanás e será purificada, vestes limpas de seus pecados, vestes sujas pelo seu renovo. Jesus. Aqui o Josué ele está representando a liderança espiritual que estava sendo maltratada, perseguida, até muitas vezes questionada. Deus está dando essa visão a Zacarias para dizer que, embora o povo considerasse ele, Josué, o sumo sacerdote, ou o representante do Senhor ali no meio deles, um homem indigno, Deus via ele como uma pessoa digna, como uma pessoa que representava a presença de Deus ali no meio do povo, então que ele não baixasse a guarda, que ele não baixasse a cabeça, ainda que muitos se levantassem, ainda que muitos o questionassem, que ele permanecesse assim, porque Deus estava usando ele, e portanto os homens, por mais que se levantem contra, por mais que Satanás se levante contra, Deus vai cumprir através de Josué como um instrumento aquilo que Deus tem para fazer no meio do seu povo. Próxima visão, a quinta visão, o candelabro de ouro entre duas oliveiras. Que vês? Respondi. Olho e eis um castiçal, todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita, de um vaso de azeite, e a outra à esquerda. O candelabro do tabernáculo deveria ser cuidado durante a noite até a manhã pelo sacerdote. Sua luz ficava acesa continuamente. O candelabro de Zacarias não precisava ser vigiado por um sacerdote, no entanto, sua luz era contínua. Os candelabros eram abastecidos com azeite de oliva, que simboliza a unção pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, os escolhidos de Deus eram ungidos com esse óleo. Zorobabel e Josué são os 2 ungidos através do qual o Espírito Santo, o azeite, dará ao povo coragem, luz para a reconstrução do templo. Nessa outra visão, a visão de número 5, candelabro de ouro entre 2 oliveiras, justamente continua falando de Josué, mas aparece agora a figura de Zorobabel, que é o que representa ali a parte institucional, a instituição de Israel. Um representa o espiritual e o outro representa o Senhor ali como o dono daquela nação. Então Deus estava levantando esses 2 homens para, através desses 2 homens, na unção do Espírito Santo, na unção de Deus, governarem aquele período de reconstrução, aquele momento caótico. Deus estava levantando homens com habilidades, com perícia, cheios do seu espírito, e aqueles homens estavam dirigidos por Deus, vocacionados por Deus,
Portanto, eles deviam e podiam confiar, colocar toda a sua disposição para obedecerem aqueles homens de Deus, porque Deus estava os capacitando. Amém? Deixa Deus ministrar no seu coração, irmão. Muitas vezes a gente se acha indigno, não é? A gente muitas das vezes olha para uma pessoa também e vê ela tão simples, tão humilde, falando, meu Deus, eu poderia fazer diferente, eu poderia fazer melhor. A gente sempre coloca esses questionamentos. Não faça isso, irmão. Não faça isso, porque o Espírito de Deus é Deus que capacita cada um no seu tempo e no seu modo. Para aquele tempo, Josué e Zorobabel seriam os instrumentos de Deus. Quem sabe para um tempo futuro, para um outro tempo, Deus vai usar você, Deus vai usar outra pessoa. Mas para esse momento é o seu líder, é o seu pastor, é esse professor que está lá mesmo na classe, é Deus que está usando ele. Então que nós possamos ter essa mente de que o Senhor é quem enche do seu Espírito e as pessoas são usadas por Deus no seu tempo e no seu modo para cumprir um propósito. O seu dia, o seu tempo vai chegar e o mesmo Espírito vai ser derramado sobre a sua vida também, te capacitando para essa grande obra. Sexta visão, o rolo que voava. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. No Antigo Testamento, o rolo pergaminho, dentre algumas de suas utilidades, também era usado para fazer cópias dos livros da Bíblia. Na visão de Zacarias, esse pergaminho era extenso, referenciando-o como a lei da aliança e ao juízo de Deus, e nos ensina que as pessoas praticantes da maldade serão punidas. A lei do Senhor, a palavra do Senhor está sendo levantada e está fazendo ali uma análise, está sendo colocada e praticada no coração dos homens. E ela que vai fazer essa distinção, essa limpeza, essa purificação. É a palavra de Deus que vai ser ministrada no coração dos homens. Né? Próxima visão, sétima visão, a mulher dentro de um cesto. Eu perguntei, que é isso? Respondeu ele, isto é uma efa que sai. E disse mais, esta é a iniquidade em toda a terra. E eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada no meio da efa. A palavra mulher, impiedade, é apenas uma simbologia, da mesma forma que se usa homem para se referir à humanidade, noiva, para se referir à igreja de Cristo. Pois tanto mulher quanto os homens são pecadores. A cegonha foi figuramente utilizada por ser capaz de viajar longas distâncias devido ser um pássaro migratório. Assim, a impiedade seria levada para longe da terra de Siná, Babilônia, local apropriado para a morada da impiedade, pois é o lado oposto à terra prometida. A visão nos ensina que o pecado será removido do meio do seu povo. E aí a gente olha para a história de Israel e a gente vê essa palavra se cumprindo cabalmente. O povo continua pecando, continua transgredindo, sim, sim, por ser um povo que ainda depende da graça, assim como nós vamos pecar sim. Mas como era antes do exílio, que adoravam, vocês viram nas lições anteriores, quando a gente estudou, por exemplo, reis que adoravam a ídolos, que sacrificavam seus filhos a Moloque, a gente não vai ver mais isso. Homens que nem o rei Acabe, com a sua esposa Jezabel, adorando Baal na cara de pau, irmão. A gente não vai ver mais isso. Profetas sendo mortos porque se levantaram contra reis e sacerdotes caídos, corrompidos. Nós não vamos encontrar mais isso, porque Deus vai tirar essa impiedade. E essa visão mostrava justamente através dessa mulher dentro de um cesto, sendo levada por um pássaro, uma cegonha, para longe de Israel. E Deus estava assim purificando o seu povo. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Que misericórdia, né, irmãos? Que graça estava sendo derramada sobre aquele povo. E eles teriam que ter a soma dessas visões, que eles teriam que ter uma percepção do cuidado de Deus. E essa era uma palavra de ânimo para eles voltarem a reconstruir os muros. O Ageu foi direto ao ponto. Zacarias está trazendo visões, e essas visões vão encher o coração do povo daquela palavra, daquela paz, daquela motivação que eles precisavam para retomar a construção do templo. Por fim, a oitava visão diz os 4 carros de guerra. De novo levantei os meus olhos e olhei, e eis 4 carros que saíam dentre 2 montes,
E estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos e no quarto carro cavalos baios com malhas. Guerra significa juízo e poder. Os carros vieram dos montes. Deus é o guerreiro que habita nos montes. Os carros virão da morada celestial. A coroação do sacerdote representa a promessa futura do reinado do renovo, Jesus. A visão nos ensina que, da mesma forma que Deus cumpriu a promessa de reconstruir o templo, ele continua sendo fiel e cumprirá a promessa de nos enviar o renovo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus vai cumprir as suas promessas. Muitas adversidades virão, muitas turbulações, muitas guerras virão, muitos exércitos ainda grandiosos virão e padecerão, mas a promessa de Deus vai se cumprir na vida deles. O Messias virá, o renovo virá, o prometido das nações virá. E ele vai chegar e vai restaurar o seu povo, vai restaurar a aliança, vai trazer com que Israel venha governar. E dentro dessas promessas todas, a igreja está inserida também. Nós estamos inseridos em todas as promessas do Senhor. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Deus é fiel, Deus está trabalhando incansavelmente. Deus trabalha dia e noite para cumprir as suas promessas, porque ele se lembra de quais são elas. Tem promessa de Deus, meu irmão? Como diz a música, então vai dormir tranquilo. Se você tem promessa de Deus, vai dormir tranquilo. Deus está cuidando da sua vida. Deus está trabalhando em todos os cenários para cumprir a sua promessa, porque Deus se lembra. E agora, baseado nessas visões e nessa construção que a gente trouxe até aqui do nome Zacarias, do que ele significa, das promessas de Deus, as 8 visões que Deus deu a Zacarias nos primeiros capítulos ali do seu livro, agora vamos mergulhar na lição e vamos perceber na lição que tudo agora vai ficar tão claro, vai ficar tão nítido para nós, para que a gente possa, com essa mentalidade, dar essa aula, uma belíssima lição aí para os nossos alunos. Deixa Deus te usar. Vamos para o nosso texto de referência. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Nesse primeiro versículo, quer destacar aí no 8º mês do 2º ano. Por isso que é o ano 520, né? Porque é o mesmo ano que Deus vai usar o profeta Ageu, exatamente no mesmo ano 520. Por causa que no profeta Ageu, a gente vai encontrar ali, salvo engano, 6º mês, né? E aqui a gente tem o 8º mês. Então a diferença é de poucos meses antes veio Ageu e depois no 8º mês veio o Zacarias, tá? Então a gente pode cravar aí que é por volta do ano 520. Verso 2, o Senhor tem estado em extremo desgostoso com os vossos pais. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como os vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. E o interessante é que a partir daí ele não vai fazer repreensões diretas como o Ageu. Se você ler, você não vai encontrar repreensões diretas. Agora ele vai começar a falar das visões que ele teve. Exatamente. Eu estava e o Senhor me mostrou, e ele vai questionar o Senhor que visão é essa, o Senhor vai dar interpretação para ele do sonho. Então quem está fazendo a tomada dessas visões, quem está fazendo a leitura dessas visões, está fazendo ali as devidas aplicações na sua própria vida, né? Aquele que faz a aplicação é o Espírito Santo. Então a pessoa está lendo, está fazendo a aplicação daquilo que o Senhor está requerendo dela, sem necessariamente o profeta ter apontado diretamente como foi o profeta Ageu, tá? Na introdução diz assim, ó, Zacarias foi uma voz profética para trazer ânimo e vigor para todos que se achavam desanimados. Sua profecia é um chamado ao arrependimento e uma palavra de esperança mediante ao sincero arrependimento. Quero destacar aqui, trazer vigor, ânimo para todos os desanimados. É natural, irmão,
no meio da caminhada a gente desanimar, mas é também natural Deus se lembrar da gente, Deus se lembrar das suas promessas e usar homens e mulheres de Deus, né? Não sei se você é assim, mas quantas vezes a gente vai para a igreja, a gente entra no templo e ali entra às vezes cabisbaixo, desanimado com alguma coisa. Aí Deus usa uma música. Às vezes numa única música Deus levanta a gente, né? Às vezes Deus levanta o profeta da noite, o pregador da noite com a palavra. Deus levanta às vezes uma pessoa com um abraço para te dar uma palavra de incentivo, né? Que maravilha, que Deus possa nos usar para sermos essas pessoas que vão levantar outras, porque vai chegar um dia, irmão, que a gente vai precisar de uma palavra, vai precisar de um ombro amigo, vai precisar de um consolo, e que Deus possa levantar pessoas também para nos colocar de pé, né? Que maravilha. E o tópico primeiro vai falar um pouquinho do cenário do profeta Zacarias. Zacarias, assim como o profeta Ageu, motivou o povo a completar a edificação da casa do Senhor, que aconteceu em 516 a.C. Muitos judeus optaram por continuar na Babilônia, por já terem construído suas vidas naquele país. No entanto, os que voltaram depois de vencido o desânimo, trabalharam aplicadamente na edificação do templo. O profeta Zacarias não somente os motivou, mas também lhes deu uma visão dos propósitos de Deus para depois da restauração da casa do Senhor. Amém? Tudo que está acontecendo com eles, aquele momento turbulento que está acontecendo, eles estão vendo apenas o aspecto físico, material, pedras, ruínas, reconstrução, trabalho, suor, dores, lágrimas, desânimo, sabe? Inimigos se levantando, obra paralisada, obra reconstruída. Eles só veem isso físico, mas por trás de todo mundo físico há um mundo espiritual. E Deus usa o profeta Zacarias para dar 8 visões a ele, para que através disso o povo entenda que nem tudo que nós estamos vendo é só espiritual, ou que nem tudo que a gente está vendo é só material. Às vezes o mundo espiritual está trabalhando contra, às vezes é uma questão humana mesmo, nós temos que nos animar, temos que nos motivar, mas Deus está aqui mostrando que tudo que eles estão vivendo ali, o mundo espiritual está trabalhando para que os propósitos de Deus continuem ou sejam retomados na vida deles. 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta, o nome do profeta significa Deus lembra ou Deus recordou-se, já falamos sobre isso. Zacarias provavelmente nasceu na Babilônia, estava dentro do remanescente que retornou de Judá em 538 sob a liderança de Zorobabel e Josué. Em data posterior, quando Jeoaquim era sumo sacerdote, Zacarias teve a oportunidade de suceder seu avô como chefe daquela família sacerdotal. Alguns estudiosos acreditam que o pai de Zacarias, chamado Baraquias, tenha morrido ainda jovem, porque Zacarias sucedeu o avô. Ou seja, a ordem natural é o filho suceder o pai. Mas no caso aqui, o texto disse que ele sucedeu ao seu avô. Apenas uma curiosidade, tá? 1.2. A mensagem do profeta. A profecia de Zacarias começa com uma chamada ao arrependimento, seguida por 8 visões. Cada uma delas tinha o objetivo de encorajar os judeus no término do templo, da reconstrução da cidade, bem como do restabelecimento da fé e do governo. Justamente o que a gente usou ali no início dessa lição para falar o significado de cada uma das 8 visões. Os primeiros 8 capítulos são sobre a reconstrução do templo e os capítulos restantes, 9 a 14, têm sido alvo de muitas discussões entre os estudiosos, pois parece ter sido escrito 30 anos mais tarde, gerando assim uma dúvida sobre a autoria de Zacarias. Entretanto, essas discussões não devem minimizar a importância da mensagem contida no livro. Há um destaque das suas visões pelo simbolismo apocalíptico encontrado. Então, o que a gente trabalhou nessas 8 visões está no capítulo 1 ao 8. Do 9 ao 14, há discussões ali, se foi Zacarias que escreveu, se foi naquele mesmo período, se foi o período posterior. Amém? A gente não vai entrar nesses detalhes, vamos ficar com as visões do capítulo 1 ao 8, porque falam realmente sobre o encorajamento e a reconstrução do templo. Aqui o comentário do Esdras Bento e o Reginaldo Leandro, que diz assim: as mensagens contidas nos capítulos 1 ao 8 abrangem as datas de 520 a 518 a.C. Então, 520, ele começa a profetizar até mais ou menos 518. Tá? São esse período aí que eles colocam comumente o profeta Zacarias
Há uns que colocam 520, 519, 518. Dentro desses 3 anos é aceito pelos comentaristas. Tá? As mensagens que se estendem do capítulo 9 ao 14 foram escritas mais ou menos em 480. Devem ter sido escritas nos últimos anos de Zacarias. Desconhecemos a duração do ministério de Zacarias, mas seu livro contém 3 notações de tempo. Tanto o ministério de Zacarias quanto o de Ageu foi o de estimular o restante que voltou para reconstruir o templo e nutrir a esperança de vitória sobre todo e qualquer inimigo. 1.3. Convocação geral ao arrependimento. Quando a obra do templo tinha pouco mais de um mês e sua singeleza não se equiparava ao templo anterior, o povo se sentiu desanimado. Zacarias os advertiu contra a evidente e crescente disposição deles em voltar às mesmas práticas de seus pais, ou seja, a desobediência ao Senhor. Esse comportamento de seus antepassados havia trazido o juízo de Deus sobre eles, culminando com o exílio babilônico. Zacarias 1, do 1 ao 6. Vocês lembram lá que a gente falou que ele repreende o povo para que eles não fossem como o pai deles. Depois ele começa com a série de visões, e essa série de visões vai dizer justamente isso. Por causa da desobediência, Deus permitiu com que aqueles animais simbolizados por chifres, por poder, tomassem Israel e levassem eles cativos. Mas Deus também, por misericórdia, permite com que eles voltem para a sua terra natal. Então as visões de Zacarias têm esse intuito, mostrar justamente para eles que tudo está na mão do Senhor, mas que o pecado deles, que a desobediência deles estava provocando tudo aquilo, que eles deveriam obedecer, andar na posição da palavra que Deus estava requerendo, para que eles não voltassem a sofrer todas aquelas consequências. A palavra do profeta é um lembrete do que acontecera no passado, e de como eles estavam tendenciosos a repetir o mesmo erro, ignorando a restauração da casa do Senhor. Uma clara demonstração de pouco ou nenhum interesse pelas coisas espirituais. Amém? Tópico 1 está bem comentado aqui, até pela introdução que a gente fez lá no início, tá? Tópico 2, as palavras proféticas de Zacarias. O profeta Zacarias recebeu de Deus mensagens de esclarecimento quanto ao seu desagrado em relação ao comportamento do povo, palavras animadoras para a continuidade da reconstrução do templo e profecias messiânicas. 2.1, jejum que não agradou a Deus. Conforme vários comentaristas, os jejuns no 5º e no 7º mês lembravam respectivamente a destruição do templo e o assassinato de Gedalias. Interessante esse comentário. Eles estavam praticando uma forma de jejum ali, mas que esse jejum não era porque eles queriam agradar a Deus ou porque eles queriam buscar de Deus um quebrantamento, alguma coisa que havia sido ordenado pela palavra de Deus. Eles instituíram esse jejum aqui para se lamentar pela destruição do templo e também por causa do assassinato de Gedalias. E Deus vai repreender eles aqui, que não é esse jejum que Deus se agrada. É um jejum que eles estavam fazendo para eles mesmos, por causa das suas próprias vontades. Então a gente já pode tirar uma lição daqui, né, irmãos? Será que aquilo que a gente tem feito tem sido feito para a glória de Deus ou para o nosso próprio benefício? Então que a gente possa avaliar. Todas as nossas motivações têm que ser avaliadas. Se aquilo que estamos fazendo é para agradar a nós, é para o nosso próprio benefício, ou aquilo que estamos fazendo é para o Senhor. Tá? Ainda que com boas intenções, esses jejuns eram instituições meramente humanas, não haviam sido ordenadas por Deus e o objetivo era uma justiça baseada em obras de autorretidão. O povo não ouviu quando Deus enviou seus profetas como mensagens, alertando-os sobre a necessidade de arrependimento e obediência à sua palavra. Por isso praticavam jejum e a penitência em sinal de tristeza e arrependimento mediante alguma situação. Se eles tivessem, o que Deus está dizendo a eles assim é o seguinte: se vocês tivessem praticado esse jejum assim tão maravilhoso que vocês estão fazendo agora, quando os meus profetas vieram para repreender vocês, vocês não tinham passado por isso. Mas agora vocês estão querendo fazer esse jejum porque agrada a vocês. Vocês estão fazendo essas penitências porque isso é bom para vocês. Porque está indo ao encontro do ego de vocês. É uma autorretidão, é uma prática que vai trazer beneficência só para vocês. Quando os meus profetas vieram, vocês mataram eles.
Quando os profetas vieram repreender vocês não se arrependeram. Vocês fizeram foi matar eles. Vocês estão caindo no mesmo erro que o pai de vocês, que os pais de vocês cometeram e foram parar lá na Babilônia. Então, para com isso e façam exatamente o jejum que agrada a Deus. 2.2. A causa do cativeiro. Deus diz que, por meio de Zacarias, que a terra de Israel ficou arrasada, porque o povo havia desprezado suas palavras e não escutaram a mensagem que os profetas traziam em seu nome. A desobediência era a fonte de toda aquela situação que viveram na Babilônia. O povo de Israel era um povo poderoso que havia sido predestinado por Deus para ser o povo escolhido do qual descenderia o Messias, mas se tornaram desprezados, insignificantes, estavam em sua pátria por permissão do rei persa. Aquele povo estava ferido em seu orgulho nacional, no entanto, não conseguiam perceber que tudo fora consequência das más escolhas que fizeram. Amém? Tudo isso aqui a gente já trabalhou até em outras lições também. Tá? 2.3, visões do reino messiânico. As visões do reino messiânico encontram-se no capítulo 9 a 14 do livro de Zacarias. Elas dizem respeito ao rei messiânico, o pastor rejeitado, o povo restaurado e a soberania divina. A profecia de Zacarias 9:9 foi cumprida cabalmente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Mateus 21, do 1 ao 11. Apesar daquele tempo de dificuldade, o profeta trazia uma mensagem de esperança com um futuro melhor quando finalmente o Senhor reinará sobre a terra. Os autores dos evangelhos fizeram muitas citações do livro de Zacarias, mais do que qualquer outro profeta menor, o que indica a forte preocupação messiânica de Zacarias ao olhar para o futuro do povo de Deus. Aí, além dessa pegada, do livro de trazer essa motivação para eles, também está dando uma perspectiva de futuro, porque a gente tem que entender, irmão, que nem tudo vai parar em nós. Muitas vezes o que a gente está construindo agora, talvez a gente não vai desfrutar. Então Deus estava dando uma mensagem para eles escatológica de futuro, para que eles entendessem que o que eles estavam fazendo ali, eles precisavam fazer, porque era um passo para o futuro. Muitas vezes a reconstrução na mente deles, na perspectiva deles, é um templo fraco, é um templo tão frágil, é um templo que não chega nem perto da glória do templo de Salomão, é uma coisa tão supérflua, não precisava, não tinha necessidade, mas Deus está dizendo para eles, através do profeta Zacarias, o que vocês estão fazendo agora, pode ser que nem seja para vocês, essa geração, desfrutar, mas vai ser a abertura de um caminho para que o meu filho, para que o Messias venha e outras nações sejam abraçadas pelo reino messiânico. Amém, irmãos? Que bom que aquele povo entendeu isso, que bom que aquele povo obedeceu a Deus, reconstruiu o templo, reconstruiu os muros, Jerusalém continuou de pé, porque as profecias a respeito do Messias, algumas delas até citadas por Zacarias, essas profecias vão se cumprir em Jerusalém, nas terras circunvizinhas, ou nas aldeias circunvizinhas a Jerusalém, Nazaré, e outras cidades que são mencionadas nos evangelhos. Deus vai cumprir a sua palavra. Então eles precisavam reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir a cidade, porque através disso Deus iria cumprir as promessas messiânicas. Amém? Então muitas vezes, irmãos, o que a gente está construindo agora, talvez a gente não vai nem ver. Talvez a gente não vai nem desfrutar, digamos assim. Serão gerações posteriores. Talvez serão para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, portanto, que a gente seja fiel a Deus naquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Vamos aqui então para o tópico de número 3, Zacarias para hoje. Zacarias se viu diante de uma cidade cheia de pessoas apáticas, desanimadas e sem esperança de dias melhores. Por isso, sua mensagem da parte de Deus foram palavras de estímulo e de motivação. Havia um sentimento de uma obra que realizavam ser de pouco valor. É o que eu já falei, né? Eles olhavam para a estrutura do prédio e falavam: ô, rapaz, esse negócio aqui não vai dar não. Esse negócio não vai faz nem sentido a gente construir esse trem aí. Pelo que foi o tempo de Salomão, moço, eu vou mexer com a minha casa, vou construir a minha casa. E Deus então precisou trazer esse encorajamento para que eles, a partir dali,
pudessem olhar para o futuro, não só para esse momento, mas para um futuro messiânico, e que o Messias precisava de uma estrada construída, de um cenário montado, né, para que ele pudesse vir. O apóstolo Paulo, ele cita uma expressão muito conhecida quando ele diz que na plenitude dos tempos o Filho de Deus veio. Jesus de Nazaré veio, ele nasceu, ele tabernaculou. Jesus nasceu exatamente no tempo e na hora que deveria ter nascido. Na Pax Romana, o Estado romano estava governando, havia paz dentro do Império Romano, eles não permitiam motins, eles não permitiam guerrilhas, eles não permitiam que os povos ali se levantassem contra, eles podiam viver nas suas terras, mas dentro de uma estrutura de governança romana. Foi nesse período, nesse momento, que o Messias nasce, é nesse período, nesse momento que ele morre, numa crucificação que era um tipo de tortura romana, é nesse período, nesse momento que ele morre e ressuscita, é nesse período, nesse momento que a igreja nasce, e é nesse período, nesse momento que a igreja espalha de uma maneira grandiosa, porque ela vai se espalhar dentro do Império Romano, dentro daquilo que era permitido, estradas construídas, sistema de navegação, tudo fluía, as pessoas rapidamente chegavam de uma cidade a outra, o evangelho se espalhou. Para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo, sozinho, conseguiu levar a palavra para a Europa toda daquela época, para o mundo inteiro daquela época. Só o apóstolo Paulo, fora os outros discípulos, fora os discípulos dos discípulos, fora os pais da igreja, tudo isso graças a um projeto de Deus que Deus teve que colocar na mente desse povo agora, para que a partir deles, da reconstrução do templo, do muro, da cidade, da volta da religião judaica, da volta da prática da lei, Deus, a partir dali, ia construir uma estrada e usar os gregos posteriormente, usar os romanos posteriormente, mas que Deus ia cumprir a sua palavra com relação ao seu Filho, ao Salvador do mundo. Glória a Deus. 3.1, olhar para o futuro com esperança. O chamado ao arrependimento iniciou o profeta de Zacarias. O trabalho da obra estava progredindo, mas o povo precisou ser chamado novamente à obediência e à pureza. Lembra lá quando Deus usa o profeta Ageu? Eles voltam a construir 3 semanas depois. Por volta de 20 dias, eles voltam a reconstruir o templo. Mas só que durante aquele período ali, alguns meses passaram, construindo naquela moleza, naquele marasmo. Aí vem o profeta Zacarias para ativar o modo turbo da construção ali. A política internacional sofreu reveses quando os gregos derrotaram a Pérsia perto do final do ministério de Zacarias. Esse período de incerteza trouxe novas profecias. Constantemente o povo de Deus precisava ser chamado à obediência da sua palavra e à santificação. Nesse segundo ponto aí que você acompanha comigo, a política internacional sofreu reveses porque o Império Persa, Medo-Persa, que havia permitido a volta deles, havia sido derrotado pelos gregos. E agora ficou na mente deles, o que vai acontecer? Será que nós vamos ser levados cativos e tal? Porque, na verdade, enquanto os impérios estavam agora maciçamente dominando todas as áreas, na verdade eles estavam vivendo sobre a liderança daquele império. Então, como o Império Medo-Persa permitiu a construção do templo e depois dos muros, com a derrotada deles para os gregos, houve um temor no coração deles, o que vai acontecer conosco, né? Mas através das visões do profeta Zacarias, Deus estava dizendo que assim como eu levantei esses chifres, esses impérios, para punir vocês, eu vou levantar outros ferreiros, eu vou levantar outras nações, umas vão derrubar as outras, no efeito cascata, né? Os romanos derrotam os gregos derrotam os medos-persas, os medo-persas derrotam os babilônios derrotam a Síria derrota o Egito, e de forma que Deus é que controla tudo. No final das contas, o resumo, a supra-suma de tudo é: Deus está no controle de tudo. As rédeas da humanidade estão nas mãos de Deus. Para onde Deus quiser levar a humanidade, Ele leva. Ou para a direita, ou leva para a esquerda, ou avança, ou diminui a velocidade. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Glórias
ao nome do Senhor. Esse período de incerteza trouxe novas profecias. É o que estava acontecendo aqui com o profeta Zacarias. Ele estava trazendo palavras proféticas para animar o coração daquele povo. Significa que cada cristão deve primar por um relacionamento genuíno com o Senhor, não apenas conhecendo sua palavra, mas também a colocando em prática em sua vida. 3.2, reconstruir vidas. Muito mais do que a reconstrução do templo, da cidade, da vida civil, a vida do povo precisava ser reconstruída com Deus e em Deus. Estavam reconstruindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da fé. Por isso o profeta os faz lembrar de como chegaram àquela lamentável situação, através das 8 visões, tá? Por isso que é importante a gente estudá-la lá para ver como que o profeta falou isso, se diretamente ele não falou. Era preciso retirar os entulhos da desobediência e rebeldia contra o Deus, deixando fisicamente em Jerusalém como prova da indiferença à palavra de Deus. Mas também retirar os entulhos do pecado que ficou no coração daquele povo. Por isso, Zacarias os convoca à pureza e os anima, mostrando-lhes que há bênçãos e um futuro cheio de esperança. Dias melhores viriam e superariam todos aqueles momentos de angústia, perplexidade e aflições. Eles precisavam retomar a sua vida espiritual, o seu nível de adoração a Deus, precisavam voltar a fazer a Páscoa, porque era na Páscoa que o Filho de Deus iria morrer, precisavam voltar a praticar o Pentecostes, porque é no Pentecostes que o Espírito Santo vai descer e vai encher a igreja. Então Deus, irmão, tudo Deus tem o seu propósito, Deus tem os seus projetos, Deus tem os seus modos de agir. Deus trouxe eles de volta e estava aqui através do profeta Zacarias cobrando deles que eles deveriam voltar a praticar a justiça, o amor, praticar as obras de adoração, os sacrifícios do templo, porque é nesse contexto que o Messias iria vir. É nesse contexto. O templo precisava estar construído para se cumprir algumas profecias a respeito do Messias. Eles precisavam reconstruir Jerusalém, porque era de Jerusalém que iam se cumprir algumas profecias a respeito do Messias. Eles precisavam voltar a praticar a Páscoa, porque era no período da Páscoa que o Messias seria crucificado. Eles precisavam voltar a praticar ali, celebrar o Pentecostes, porque é do Pentecostes que o Senhor enviaria o Espírito Santo. Eles precisavam voltar a Deus, adorar a Deus no templo, porque através dessa adoração que eles iriam tornar elas tão vazias, o Messias viria e traria o sermão da montanha, trazendo as explicações da lei, trazendo as explicações da verdadeira lei, do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus. Mas para isso eles precisavam voltar a praticar a lei, voltar a praticar os seus sacrifícios, para que quando o Messias viesse, trouxesse uma ressignificação daquilo que eles não entenderam, daquilo que eles pararam de almejar, que era a vinda do Salvador, do Messias. 3.3, realizar a obra de Deus. Os judeus, ao regressarem do exílio na Babilônia, tiveram um enorme desafio para reconstruir a cidade e o templo, que estavam totalmente destruídos. Isso só aconteceria com o comprometimento e a dedicação de todos. O desafio era grande, mas a união do povo ajudaria a superar os obstáculos que havia na realização daquela obra. O privilégio que receberam de voltar à terra natal trazia também a responsabilidade de a tornar habitável novamente. Existia muito trabalho a ser feito e cada pessoa tinha habilidade para este ou aquele trabalho. Mas não bastava ter habilidade, era preciso ter disponibilidade de todos para a realização da obra de Deus, Irmãos, deixa Deus ministrar no seu coração nesse último tópico, nessa parte final. Além da gente ter habilidade, nós temos muitas habilidades, sim. Mas a principal coisa que a gente não pode perder, irmãos, é a disponibilidade para a obra de Deus. Você já reparou, não sei se você se lembra, quando você era mais novo na fé, você não tinha habilidade nenhuma, mas você era disponível. O superintendente te chamou, você lembra? Há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos atrás. Você lembra que você mesmo tremendo na base, você aceitou? Você veio, aceitou o desafio, foi dar uma aula, viu que não estava boa, aí foi melhorando, hoje você tem habilidades
construiu as habilidades. Parabéns para você. Mas e a disponibilidade? O problema é que a gente vai perdendo essa disposição, irmão. E a gente precisa ser exortado todos os dias. Então aqui estou eu para fazer isso. E está você também nessa lição para fazer isso com a sua classe. Talvez tenha professores lá que colocam um monte de desculpa, tenha os superintendentes que colocam um monte de desculpa, tenha pastor lá dentro que coloca um monte de desculpa, tenha líder de departamento que encostou, ó, faz tempo que não faz mais nada. Tem pessoas lá que tem voz bonita e parou de cantar, ó, tem muito tempo. Tem pessoas aí dentro, eu tenho certeza que tem, porque aqui na nossa igreja tem, aqui no nosso bairro tem. Pessoas que têm habilidade para trabalhar com criança, mas cruzou o braço, falou, não faço mais, estou cansada desse negócio. Tem pessoas que têm habilidade para trabalhar com jovem, que multiplica a quantidade de jovem, mas ele decidiu parar e cruzar os braços. E Deus está chamando a nossa atenção. Além de habilidade, meu irmão, tu precisa ter disposição para trabalhar na obra de Deus, para fazer as coisas de Deus acontecer. Deus precisa de homens e mulheres disponíveis e dispostos a abraçarem a sua causa. Não por aplausos, não para receber a homenagem dos homens, méritos dos homens, mas porque Deus os chama para reconstruir algo que é maior do que nós, irmão. Aquilo que nós estamos trabalhando, creia nisso, é maior do que nós. Vai além do que nós estamos pensando. Talvez você, em vida, você não vai ver nem frutos daquilo que você está plantando. Talvez seja para a próxima geração, mas entenda isso. Deus requer disposição do seu coração em fazer a sua vontade. Amém? Vamos aqui então fazer a conclusão dessa linda palavra. Eu não sei se você foi aqui abençoado, mas eu estou sendo muito abençoado, não só por essa, mas pelas 12 lições com essa que a gente já está ministrando aqui. Não sei se você aí na sua igreja é aquele que dá todas as lições ou se alterna com outro professor. Não sei como é que é aí na sua igreja, mas que maravilha, né? Ministrar essas lições. Diz a nossa conclusão, há mensagens maravilhosas no livro de Zacarias para todos os que buscam aprender sobre o amor, o cuidado e o zelo de Deus para com o seu povo. Sua misericórdia alcança todos os que o buscam com sinceridade de coração, arrependido de seus pecados. Maravilha? Eu quero deixar para vocês aqui, irmãos, você que nos acompanhou até aqui nessa parte final, parabéns para você. A maioria não chega à parte final. Se você chegou, parabéns. Eu quero te deixar aqui um bônus, quero te deixar aqui um presente aqui que eu pensei como que a gente pudesse fazer para melhorar a nossa dinâmica de entregar os materiais para você. Então me veio aqui a ideia de que existe essa ferramenta, o Telegram. Então, ao invés da gente pedir para você agora entrar no seu e-mail, colocar lá um oi para mim e eu devolver esse slide para você, te entregar esse slide para mim fica muito mais prático e para você também vai ficar muito mais prático. A gente construiu aqui um grupo do Telegram, EBD em Foco com o Pastor Heraldo. Você vai no link da descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui o link. Você vai clicar nesse link e vai entrar no grupo do Telegram EBD em Foco com o Pastor Heraldo. E lá vai ter todos os arquivos que a gente vai disponibilizar. Alguns já estão lá disponíveis. Essa lição, quando você entrar lá, já vai estar disponível lá dentro. Os slides, nós vamos deixar lá. A revista em PDF, nós vamos deixar lá também. A lição em Word, para que você pegue, baixe no seu computador, imprima e já leva direto para o seu aluno. Você não vai precisar mais editar, como a gente colocava aqui. Você tinha que entrar no site, copia, cola, coloca no Word e imprime. Agora você não vai precisar fazer mais isso. Você só vai precisar entrar no grupo do Telegram e lá em arquivo, você clica lá na imagem do grupo, clicou, você vai ver um ícone escrito arquivos. Você vai ver que vai ter todos os arquivos. Aí eu vou colocar lá, por exemplo, lição em Word, lição 12, adultos, profeta Zacarias em Word. Você vai clicar, vai estar tudo em Word, coloca aí no seu computador, imprime, já leva para os seus alunos acompanhar a lição, já vai estar mastigadinho para você. Então, todas as lições para adultos, a gente vai fazer isso.
A lição dos jovens, a gente vai deixar os slides e na medida do possível, conforme eu for conseguindo aqui os arquivos, a gente também faz em Word para você levar para os seus alunos e também, se eu conseguir a versão em PDF da revista, que é mais difícil dos jovens de conseguir, a gente também vai levar e também dos adolescentes. Nesse próximo trimestre a gente vai trabalhar com a revista dos adolescentes, então vai estar tudo lá, slide, lição em Word para imprimir, a versão em PDF da revista, tudo mastigado para que você possa usufruir desses materiais. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, então não deixa de acessar aí, tá, irmãos? No link da descrição. Vai estar bem aqui no link da descrição, aqui. Vou deixar esse link, você clica nesse link, isso vai te direcionar para o grupo do Telegram. Você vai entrar lá no grupo do Telegram. O grupo não é para conversa, não é para bate-papo. Se você tem alguma pergunta, alguma coisa para me fazer, lá na descrição, no comentário do vídeo, você vai deixar aqui o seu WhatsApp, se você quiser entrar em contato comigo, ou o seu e-mail, para que você faça uma pergunta para mim. Porque o grupo a gente resolveu fechá-lo para apenas a pessoa acessar e buscar ali o seu arquivo, tá? Para que não fique acumulando de muitos arquivos, de muitas conversas, senão as pessoas vão perder ali a sequência das lições que nós vamos colocar. Então, aqui no link da descrição, você vai clicar nesse link que eu deixei aí, vai entrar no grupo do Telegram. No grupo do Telegram você vai encontrar todos os arquivos lá, tá bom? Eu quero te pedir encarecidamente, não deixe de se inscrever aqui nesse canal, de deixar o seu gostei, coloca aí os comentários, continue falando conosco para que o YouTube continue entregando essa mensagem para mais e mais pessoas. Eu quero te agradecer, chegamos ao nível de 1000 inscritos aqui, para mim é muito simbólico. Deixei aí um vídeo de agradecimento para você que nos acompanha esse tempo todo, mas que eu quero aproveitar esse vídeo também e agradecer a todos vocês que nos ajudaram até aqui. Continuem nos ajudando, a gente quer crescer mais e mais para alcançar mais e mais pessoas, trazer melhorias, trazermos novidades para esse canal. Nesse próximo trimestre nós vamos trazer mais algumas melhorias, mais algumas questões para esse canal. Que Deus possa aí continuar nos dando essa força, nos dando essa graça, e também você continua estudando, aperfeiçoando, continua sendo disponível para a obra de Deus, que Deus vai te honrar e vai abrir portas a você, tá bom? Que Deus possa em Cristo te abençoar. Até a próxima EBD em Foco, se Deus permitir. Amém. Olha eu voltando aqui novamente, meus irmãos, eu fiz questão de fazer essa emenda nesse vídeo. Há muitas pessoas que talvez não saibam nem do que eu estou falando do Telegram, amém? Então a gente precisa explicar. Então o Telegram é um aplicativo, você vai baixar no seu celular esse aplicativo chamado Telegram, com esse símbolo aí que você viu no vídeo, você vai baixar no seu celular, e aí ele vai pedir para você cadastrar. Você vai cadastrar ali no Telegram, no seu celular, ok, está cadastrado, é mais ou menos as mesmas funções do WhatsApp. Só que o Telegram, para guardar arquivo, para armazenar arquivo, ele é perfeito. Então, por isso que eu escolhi o Telegram e não o WhatsApp, tá? Porque você vai guardando ali nos arquivos do seu próprio celular. Quando você baixar para você, aí você vai guardar no seu celular, ok? Então, nós vamos usar o Telegram. Abriu o seu aplicativo aí, seu celular, você vai baixar o aplicativo Telegram, cadastra ele, ele vai começar a funcionar no seu celular. Aí quando você clicar no link lá da descrição, aí vai diretamente para esse Telegram que nós criamos, tá? Para você acessar o link lá e entrar no nosso grupo, você precisa ter baixado aí e cadastrado o Telegram no seu celular, tá? Rapidinho, em 1 minuto você faz, tá? Não perca esse tempo aí, faça isso, entre lá no nosso grupo para que você possa ali receber esses materiais. Até porque, como são muitas pessoas que estão pedindo para mim os arquivos, os slides, aí está ficando um pouco puxado, ter que atender a todos os e-mails. Então fica melhor para mim, fica melhor para você, que você só entra lá e pega e não precisa ficar mandando e-mail para mim, nem eu ter que ficar te respondendo, ok? Deus te abençoe. Qualquer dúvida, manda lá na descrição do vídeo que eu faço questão de te responder aí. Deus abençoe, fique com Deus. Até a próxima EBD em Foco.